as disputas pelo tema terceirizações chegam ao Senado e agora cabe algumas considerações. O PL 4330 se iniciou na Câmara dos Deputados. Tem necessariamente que subir ao Senado Federal para apreciação e depois retornará à Câmara para aprovação do texto definitivo. Cabe à Câmara dar a palavra final sobre isso, porque o processo começou lá. O que a mídia vem divulgando é que o PL atenderá a uma necessidade antiga de regulação do setor de terceirizações, o que estaria prejudicando os direitos do trabalhador. Não sou nenhum teórico da conspiração, mas convenhamos, esse argumento é flagrantemente mentiroso. A verdade é bem outra e eu explico. Hoje em dia, do jeito que está, o empregado da terceirizada está bem protegido. Diz o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, que se a empresa terceirizada não honrar suas dívidas trabalhistas, cabe ao contratante fazer isso, ou seja, se não pagar, o outro paga. E mais, na prática, os tomadores de serviços ou contratantes, exatamente por conta disso, exigem que seus contratados terceirizados apresentem certidões negativas de débitos tributários e trabalhistas, apresentem as guias de quitação de INSS, FGTS e dentre outros documentos. Alguns exigem até que se apresente cópia do cartão de ponto do empregado para que se faça o pagamento. Assim, convenhamos, não é esse o verdadeiro motivo. Porém, nós temos de outro lado pessoas mais sinceras que defendem esse projeto. Essas pessoas acreditam no poder do livre mercado e acham que a relação de trabalho e emprego deve ser regida pelas leis de mercado. Porém, novamente, eu preciso argumentar. Não se trata disso. O que o PL pretende, terceirizando as atividades fim, não é proteger os direitos do trabalhador terceirizado, nem mesmo facilitar as relações entre empregados e empregadores, mas, basicamente, desarticular grandes sindicatos e conquistas consideradas históricas pelos mesmos. Em suma, quer reduzir o poder dos sindicatos nas discussões nesse desejado mercado de liberdade irrestrita. Não sou contra a liberdade das coisas, mas temos no mínimo que conhecer o conceito de hipossuficiência antes de tratarmos de relações de emprego. Como demonstrei em meu vídeo sobre o assunto, os salários maiores tendem a ser atacados e com a terceirização ganhará o empregador, a empresa terceirizada, o governo, seguradoras ou bancos. Se obviamente tanta gente ganha, quem perde é o salário médio do trabalhador brasileiro. Em resumo, ao invés de defender o emprego, o projeto tem como objetivo, claro, reduzir salários. Se você acha que é assim, reduzindo a distribuição de renda e concentrando a mesma nos empresários e no governo, que se resolve os problemas do país, confesso que me faltam argumentos para debater com você. O projeto de lei 4330 foi aprovado na Câmara dos Deputados e, como Cunha, que é do PMDB, sinalizou que não aceitará as modificações advindas do Senado que firam a ideia principal, que é atingir as atividades fim, Renan Calheiros, do mesmo partido, em uma disputa flagrante de poder, diz que irá discutir melhor o projeto. Ou seja, vai criar subcomissões e debates públicos cujo significado verdadeiro é o engavetamento ou não votação. Cunha, em retaliação, pretende barrar os projetos de interesse do Senado. Enfim, nada que um bom parlamentarismo não resolvesse com a dissolução das duas casas e convocações de novas eleições. Mas vamos lá, quem são essas duas personagens que estão envolvidas nessa questão? O carioca Eduardo Cosentino da Cunha nasceu em 1958 e tem um passado bem intrigante. Muito jovem, participou da eleição de Fernando Collor como tesoureiro de comitê de campanha, a convite de PC Farias. Cunha presidiu a Teleste e sofreu várias críticas e acusações, mas nada que culminasse com condenação judicial. Cunha já foi acusado pela deputada Cidinha Campos de negociar com um mega-traficante, e ele a processou por isso. Cunha é autor do projeto para a criação do Dia do Orgulho Hétero e da estipulação de uma pena de até 10 anos para médicos que auxiliem mulheres a fazer aborto. Em suas gestões como integrante do Poder Executivo, Cunha foi muitas vezes acusado de ingerência e já teve contra si diversas manifestações contrárias através de pareceres de alguns tribunais de contas. Responde a 3 processos no STF, além de ser citado na Operação Lava Jato e está
sob investigação. Já o alagoano José Renan Vasconcelos Calheiros foi inclusive acusado e processado pelo Senado por crimes de corrupção envolvendo pagamento de propina, tráfico de influência, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e até sonegação fiscal, num caso conhecido como Renan Gate, evidenciando, dentre outras coisas, uma ligação com a construtora Mendes Júnior. Mas seus pares inocentaram Renan Calheiros. Coincidentemente, como Cunha trabalhou na campanha de Fernando Collor de Mello à presidência, retomou a presidência do Senado em 2013, que se encerra no final de 2016. O PMDB é uma sigla rodeada de caciques e que, como partido, representa a maior bancada do país. As disputas de poder são frequentes no PMDB e Cunha surgiu como alternativa forte para defender alguns interesses importantes. Retirando um projeto de 2004 do freezer, o das terceirizações, e correndo contra o tempo para sua aprovação, Cunha tentou evitar a discussão pública, pois ele tem consciência de que se as pessoas compreenderem os verdadeiros motivos do projeto, ele enfrentaria dificuldades de aprovação. Mas Cunha era um trator. Seria a nossa Honda House do Congresso? Só que não. Em sua primeira derrota, a votação foi adiada em uma semana e as pessoas começaram a entender a abrangência do projeto. A nova derrota de Cunha foi a retirada do texto da possibilidade de terceirização para administração indireta. Agora Cunha enfrenta uma oposição de alguém de seu próprio partido, o senador Renan Calheiros. Renan Calheiros ameaça engavetar o projeto. Mas que mal há nisso, se no Brasil nós teríamos, ou não, bons engavetadores. Geraldo Brindeiro foi apelidado de engavetador-geral da República porque não dava prosseguimento a diversos processos na época FHC. O próprio Gilmar Mendes, do STF, está segurando um processo que veda o financiamento empresarial de campanhas políticas. Aliás, Gilmar Mendes segurou desde 2006 o recurso extraordinário 240.775, que excluía o ICMS da base de cálculo da COFINS. Nesse último caso, como foi julgado no fim de 2014 e a decisão não foi erga omnes, você que tem empresa, corra atrás. Procure um advogado tributarista. Voltando ao combate, temos Cunha e Renan. O primeiro, um meteoro paladino, defensor da honestidade, moralidade e bons costumes como o bom evangélico que é. Do outro lado, uma famosa figurinha carimbada, defendendo o pobre, sofrido trabalhador brasileiro. E você que está me assistindo, quero saber a sua opinião. Pelo que eles estão lutando? Pelo Brasil? Pelo poder? Por ambos? E quem vai ganhar? Seria Renan o grande vingador? Se Cunha perder, vai ficar desmoralizado? Se ganhar, estará começando a cravar passos seguros à caça do Planalto. Se Deus quiser. Façam as suas apostas. No mais, valeu!